Gravando. Então, eu vou até o final de semana, vai estar todas as aulas, tá? Eu já regravei 3, só que teve uma aula que o meu software aqui de gravação deu pau, aí eu não consegui gravar a aula. Então eu vou refazer a aula, por isso que eu tô demorando mais, que eu tenho que refazer a aula e regravar ela, tá? Aí, mas eu já regravei 3, falta só a de hoje e fazer essa aqui, que eu tenho que refazer a aula toda. Tá bom, mas até o final de semana vai estar bonitinho, tá? Então é o seguinte, galera, agora a gente vai entrar. Acabamos química geral, tá? A química, né, pra gente aqui são 4 partes. A química geral. Aí agora nós vamos entrar na química inorgânica, tá? Que é a química, são uma das 4 frentes. Agora a química inorgânica. Aí geralmente a gente junta, né? Química geral com química inorgânica, como a frente 1, tá? Então a gente vai entrar agora nas funções inorgânicas. Então, galera, é importante. O que para mim é mais importante? Que vocês entendam, porque a gente vai ver assim diferenças entre funções inorgânicas e funções orgânicas. Isso é muito importante em questões do Enem, por exemplo, com separação de mistura. Você vai repartir a parte polar, a parte apolar, a parte orgânica, a parte inorgânica. A gente já viu questão de polaridade, de molécula, mas inclusive tem uma questão do Enem que é de separação de mistura e de interações intermoleculares. Só que você tinha que saber o que é uma molécula orgânica, o que é uma molécula inorgânica. Então, a partir da aula de hoje, vocês prestem atenção para vocês começarem a se habituar a ver o que são moléculas, o que são estruturas inorgânicas, tudo bem? Nas funções inorgânicas, nós temos 4 funções, tá? Que a gente vai ver. A primeira, que é a de hoje, que são os óxidos, tá bom? Óxidos, tá? O segundo vão ser as bases, que aí se der tudo certo já na aula que vem, eu vou tentar fazer tudo em uma aula, cada aula vai ser uma função. Depois os ácidos e por último os sais, tá? Então, é para vocês começarem a se habituar a ver o que são estruturas inorgânicas, tá bom? Porque isso é muito importante para o Enem. Muito por questão de separação. Se eu usar um solvente orgânico, sei lá, tem uma mistura. Tem até uma questão do Enem, depois a gente pode até fazer. De separação de mistura com interações intermoleculares. Se você não souber o que um solvente orgânico vai separar, você não saber o que é uma estrutura orgânica de inorgânica, você já não faz a questão, tá? Um negocinho muito simples, mas que assim, explicando, se eu tentar explicar para vocês um geral o que é uma estrutura inorgânica, vai ficar muito vazio. Então, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Nessas funções, como é que são na prática estruturas inorgânicas, tudo bem, galera? Então, prestem atenção, tá? Para vocês se acostumarem a ver o que são estruturas inorgânicas. Para a gente chegar lá na química orgânica, que é a próxima frente, e vocês vão começar a se acostumar a ver o que são estruturas orgânicas. Tudo certo, galera? Beleza? Pode continuar? Pode dar sequência? Beleza. Então, peraí. Então, rapidinho, antes da gente ir para nossa tabela, então vamos começar aqui com os óxidos, tá bom? Opa. Então, galera, os óxidos é o seguinte, eles são compostos binários. Então, vamos lá. São compostos binários. Ou seja, o que são compostos binários? São compostos o quê? Que vão ser formados só por 2 elementos diferentes, tudo bem? Onde um deles vai ser um átomo qualquer, calma aí que eu vou falar, e o outro vai ser o oxigênio, tá? Chamei de X, que pode ser qualquer elemento, com exceção menos o F, que é o flúor, tá? Então aqui, forma geral de um óxido. Vão ser 2 elementos, ou seja, uma estrutura binária, tudo bem? Onde o oxigênio ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Lembra que a gente viu de eletronegatividade? Tabela periódica. Imagina a tabela periódica aqui. A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tudo bem? Aí ignorando os gases nobres, ok? Da família 18. O único elemento mais eletronegativo que o oxigênio, que o O, vai ser justamente o flúor. Já que eu disse para vocês que os óxidos são
estruturas binárias, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, logo o flúor não pode, vai ser a exceção, justamente porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, essa é a forma geral dos óxidos. Tudo bem, galera? É muito importante nas funções inorgânicas, como é que a gente primeiro tem que ver, por exemplo, o cara te dá uma estrutura, te dá uma molécula, te dá uma estrutura iônica. Aí você tem que vai classificar, vai dar um nome e tal, mas a primeira coisa é saber qual é a função desse cara, tá? Então a primeira coisa é, pô, bater o olho. Viu que tem um cara assim, por exemplo, ó, vou dar aqui uns exemplos aleatórios aqui, ó. Aqui, ó, NaOH, H2SO4, NaCl e... deixa eu pensar aqui... e N2O. Só um minutinho, galera, que eu vou espirrar. Ai, minha energia tá me atacando, tá me matando. Então, olha só. Aí você olha pra esses caras. A primeira coisa que você tem que fazer... Pô, João, são todos... qual é a função? Qual é a primeira coisa? Qual é o tipo de função inorgânica? Aí você olha pra esses caras. NaOH. Esse cara aqui já tem o quê? Já tem 3 elementos diferentes. Ele não pode ser um óxido, tá? Esse cara aqui também, idem. Esse cara tem 2. Ele já pode ser porque é binário, tá? Só que aí ele tem que ter o oxigênio. Então, se você bate o olho, tem que ter 2 caras, tem que ter 2 elementos, e um deles tem que ser um oxigênio, tá? E o outro, obviamente, o primeiro não pode ser o flúor. Então são 2 caras, 2 elementos. Um deles é o oxigênio e o outro não é o flúor. Então esse cara de cara, sem quebrar minha cabeça, eu sei que esse cara aqui é o óxido. E os outros não são. Tudo bem, galera? Então, muito importante isso. Óxido são 2 caras, é um elemento binário. Eu vou falar falar português claro. São 2 elementos, onde um é o oxigênio e o outro é qualquer um, menos o flúor. Beleza? Tá bom, galera? Ficou claro? Obrigado, Ítalo. Valeu, foi saúde. Tá bom? Ficou claro? Então, galera, isso é muito importante. Primeiro passo, reconhecer qual é a função. A partir daí, a gente vai ver dentro da função qual é o tipo, qual é a classificação do óxido, qual é o nome desse óxido. Então, a primeira coisa é reconhecer se é um óxido. O que é um óxido. Beleza? Então, vamos para a tabelinha aqui. Deixa eu só empurrar aqui o quadro, que senão eu não consigo ficar de frente para o computador. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela. Mas fiquem aí com vocês, como eu falei, tá? A gente vai fazer uns exemplos. Primeiro a gente vai classificar, tá? Qual é o tipo de óxido e depois a gente vai dar os nomes. A nomenclatura dos óxidos eu nem vou ficar tanto porque ela tem algumas variações, então eu vou dar a regra geral dos óxidos, tá? Não vou ficar entrando em particularidade, pra gente não perder muito tempo, não é muito cobrado. Quando, por exemplo, aparece um óxido no Enem, se é um óxido muito complexo, é um óxido muito diferente, ele te dá a estrutura, ele não vai pedir para você saber o nome, tá? É bom você saber o geral, tá? O nome geral, assim, a nomenclatura geral dos óxidos. Mas vamos lá. Cadê? Apresentar... Falem comigo pelo áudio, galera. Opa, calma aí. Vamos. Tá aparecendo aqui pra vocês? Aqui o Word mesmo. Tá aparecendo aqui pra vocês? Vocês estão vendo? Sim. Show de bola. Então, beleza. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Pera aí. Deixa eu só deixar aqui meu roteirinho aqui na mão. Beleza. Vamos. Beleza, show de bola. Então, galera, dá uma olhada aqui, tá? Você vai ficar com vocês, tá aí com vocês. É legal se vocês ficarem lendo, assim, só para se habituar, tá? Não é para decorar isso aqui, tá? É só para vocês ficarem ambientados. Então, vamos lá. Seguinte, galera, a classificação dos óxidos são essas aqui, né? Na primeira coluna. Aqui, você vai ter essas classificações. O óxido básico, os óxidos anfóteros, os óxidos que são chamados de ácidos, mas são mais conhecidos como anidridos, tá? Vai ter aqui o duplo ou salino,
neutro, peróxido e superóxido. Então a gente tem essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 classificações. Aí você vê, poxa, João, coisa pra caramba. Então a gente vai devagar, tá? Como eu falei, o Enem não pede para você necessariamente saber a classificação e tal, mas é bom você se ambientar, porque alguns... vou até falar para vocês, alguns professores, a maioria, alguns livros e tal, deixa a classificação dos óxidos por último. Eu gosto de começar os óxidos porque a partir de 2 óxidos daqui, por exemplo, o óxido básico, a partir do óxido básico, você vai formar as bases, que é a outra função inorgânica. E a partir dos óxidos anidridos, você forma os ácidos, que é a outra função inorgânica, tá? Então eu gosto de começar aqui, que ele meio que os óxidos são os começos. Então vamos lá, beleza. Vou falar rapidão de cada um aqui, tá? Aí vocês fiquem com essa tabela, para vocês só se ambientarem as funções óxidos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o óxido básico aqui, tá? Vocês estão vendo direitinho mesmo, galera? Estão me ouvindo? Tá travando? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Mas fala pelo áudio porque eu não tô vendo a conversa, beleza? Então... Beleza, tá tudo certo. Dá pra ver que eu... Show. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Qualquer coisa é só me interromper. Então vamos lá. Primeiro, óxidos básicos, tá? Os óxidos básicos, galera, a parte mais importante do óxido básico é o seguinte, aqui ó, a característica aqui ó. Que, como eu falei, o óxido básico, quando você adiciona água a esse óxido básico, ele vai formar uma base, tá bom? Então ele tem caráter básico, a gente vai ver isso melhor, tá? Mais pra frente, sobre questão de pH, sobre ácidos e bases, tá bom? A gente vai aqui só dando uma introdução mesmo. Mas o principal de um óxido básico é quando você reage ele com água, você forma uma base, beleza? Deixa eu só ver aqui no meu roteiro se tem mais algum tópico. Não, é isso mesmo. Então, beleza. Então, vamos ver agora as características de cada um. Vamos ver a característica deles. Então, por que eu botei aqui metal? Vamos interpretar essa tabela aqui que eu botei para vocês. Ou seja, galera, lembrando, os óxidos são formados pelo quê? São 2 caras, onde um é o oxigênio e o outro é qualquer um, menos o flúor, tá? Então, quando eu coloco essa coluna aqui escrita metal, aí coloco mais 1, mais 2 e tal, é o seguinte, o óxido básico vai ser formado pelo oxigênio junto com um metal que tenha o NOx mais 1 ou mais 2. Então, por exemplo, o Na, que é o sódio, ele é da família 1. Então, o NOx dele vai ser o quê? Mais 1. Então, o Na2O, a gente vai ver depois bonitinho, o Na2O, ele vai ser um óxido básico. Por quê? Porque o Na, ele tem o NOx mais 1, junto com o oxigênio, vai ser um óxido básico. Ou, por exemplo, o KO, tá? É o potássio, o K, é da família 2, KO. O KO, já que o K tem o NOx mais 2, junto com o oxigênio, ele também vai ser um óxido básico, tá? Então basta você olhar para o NOx do metal, tá? Aí tem que reconhecer. O oxigênio está ligado a um metal ou a um ametal? Se ele estiver ligado a um metal, você vê o NOx dele. Se for um NOx mais 1 ou mais 2, significa que a classificação desse óxido é um óxido básico. Até agora, tudo bem, galera? Deixa eu até ver aqui na conversa se vocês estão falando alguma coisa. Tudo ótimo. Bem até agora? Então tranquilo. Beleza. Qualquer dúvida, galera, é só me interromper, tá? Voltando pra lá. Beleza. Então vamos lá. Aí a metal. Aí, João, você botou um tracinho aqui. O que significa? Significa que se tiver um ametal ligado com o oxigênio, ele não vai ser um óxido básico. Então, assim, nenhum ametal que esteja ligado com o oxigênio formará um óxido básico. Então, por enquanto, o que nós vimos é um metal com NOx mais 1 ou NOx mais 2 ligado ao oxigênio. Independente da quantidade, que nem eu falei, ó, Na2O, KO. Ah, João, o Na tem 2 NAs, o K tem um só. Não, a gente não está vendo quantidade, a gente está vendo somente o NOx, tá bom? Quantidade não é, por enquanto, não é o importante. Então, se tiver um ametal com oxigênio, ele não vai ser um óxido básico em hipótese alguma, tá? Aí coloquei o NOx do oxigênio, porque ele vai variar, mas como eu falei para vocês, a maioria dos compostos que tem oxigênio, a maioria deles, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Mas eu coloquei aqui o NOx do oxigênio, que a gente vai ver aqui embaixo, por exemplo, o peróxido e o superóxido, que eles vão ter NOx menos 1 e menos meio, só mesmo para ilustrar, tá bom? Então voltamos aqui para os óxidos básicos, tá? Então beleza.
Agora, a exceção. Assim, a exceção... não vou pedir para vocês decorarem isso, como eu falei. Isso aqui já é mais específico, mas é importante pelo menos ilustrar para vocês. O bismuto, tá? O bismuto, que ele vai formar esse cara aqui, ó. Deixa eu até escrever aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. O bismuto vai formar esse cara aqui, ó. O B2O3, tá? Ai, carambola. Aqui. O bismuto, galera, vai formar esse cara aqui, ó. Então, seguinte, esse cara aqui, o Bi2O3, aí a gente vai ver. O bismuto é um metal, beleza. Aí a gente vai calcular o NOx. Aí você vai calcular o NOx, você vai achar um NOx mais 3. Aí você fala, João, você falou que para ser básico o metal tem que ser mais 1 ou mais 2. Mas com uma exceção, o bismuto. O bismuto mais 3, quando a gente tiver esse cara aqui, o bismuto mais 3, ele vai ser a exceção que mesmo ele tendo carga mais 3, ele vai ser um óxido básico. Ok, galera? Essa é a única exceção. Ficou claro, galera? Quando aparecer o bismuto, ele vai estar com carga mais 3, ele vai ser uma exceção, tá? Ele vai ser um óxido básico, ok? Ficou claro essa exceção? Ficou claro a classificação de óxidos básicos? Deixa eu olhar aqui a conversa para os tímidos. Tudo certo, galera? Carlos, Gabi, Ana, Ítalo. Ops. Tudo certo? Ítalo, Ana. Foram Carlos e Gabi. Tudo certo? Beleza. Carlos, Gabi, falta só você. Tudo certo? Gabi. Bom, vamos seguindo. Se a Gabi tiver dúvida depois, a gente para. Então, fechamos os primeiros, que são os óxidos básicos, tá? Então, vamos para a segunda classificação. São os óxidos anfóteros. O importante, galera, dos óxidos anfóteros, eles se comportam tanto como óxidos básicos ou óxidos anidridos. Pô, como assim, João? Calma, vamos com calma. Ai, cara, peraí. Eles, dependendo da situação, eles vão ter um caráter básico ou um caráter ácido, tudo bem? Eles são meio que eles servem como as duas coisas. Eles podem servir como caráter básicos ou como ácidos, tudo bem? Só mesmo para vocês terem essa ideia, tá? Então vamos ver na prática. Aqui, ó, até botei aqui. Podem agir como óxidos ácidos ou básicos, dependendo da situação. Tá, beleza? Então, por exemplo, fazer o seguinte, tá? Tudo bem, por enquanto deixa assim mesmo, tá? Então vamos ver aqui as características gerais, tá? Os anfóteros, aí, que nem a gente viu aqui no óxido básico, a questão do metal, mais 1 ou mais 2. O anfótero vai ser mais ou menos parecido. Aí agora, ao invés de a gente ver se o NOx é mais 1 ou mais 2, a gente vai ver se ele for mais 3 ou mais 4 do metal. Então eu tenho um metal ligado com oxigênio. Se o NOx dele for mais 3 ou mais 4, com exceção do bismuto mais 3, como nós vimos, ele vai ser o quê? Um óxido anfótero. Tudo bem, galera? Mesma coisa para o ametal. Não tem nenhum ametal que, se ligado com oxigênio, vai formar um óxido anfótero, beleza? O NOx do oxigênio vai ser menos 2 e temos novamente exceções, tá? O zinco mais 2, quando a gente for calcular o NOx, achar zinco mais 2, o SN, que é o estanho, mais 2, e o PB, que é o chumbo, mais 2. Se aparecer esses três caras, você vai bater o olho e vai falar, João, esses três caras aqui, eles são básicos, porque o NOx deles são mais 2, você falou para mim que NOx do metal, quando eu tenho um metal junto com oxigênio mais 2, eles são básicos. Aí tem essas três exceções aqui, tudo bem, galera? Essas três exceções, que são NOx mais 2, serão 3 óxidos anfóteros. Tudo bem, galera? Com que relação a anfóteros? Sim. Sim, beleza. Esse foi Ítalo, Ana, Carlos, beleza. Gabi, depois, tá? Dá seu parecer, por favor. Beleza? Então, beleza. Então,
Segunda classificação. Está vendo assim, muito, galera, muito raso, tá? É só o que a gente precisa mesmo saber pra gente aqui no ensino médio, tá? Agora, os óxidos ácidos ou anidridos, tá bom, galera? São essas duas nomenclaturas. Você pode chamar de óxido ácido ou simplesmente de anidrido. Eu acho melhor chamar de anidrido, por quê? Porque nós acabamos de ver o quê? Que tem uma função inorgânica chamada ácido. Então você pode se confundir, pô, é ácido do óxido, não sei o quê. Então chama de anidrido, tá? O anidrido é mais uma classificação dos óxidos, tudo bem? Então vamos lá, quais são as características dele? O anidrido, se você misturar ele com água, ele vai formar um ácido. Aí sim, uma função inorgânica, a função inorgânica ácido, tá bom? Aí é nisso que eu estava falando que os anfóteros, eles vão servir tanto com caráter básico, se você misturar ele com um ácido, tá? Ou o anfótero vai ter caráter ácido se você misturar com básicos, com óxido básico, tá? Mas isso aí a gente vai ver depois, tá? Com um pouquinho mais de calma, isso não é nada tão importante. Só o que vocês precisam saber é isso aqui, que eles podem agir como óxido ácido ou básico, beleza? Então, show. Vamos lá. Vamos ver o anidrido, tá? Óxido ácido ou anidrido. Se você tiver um oxigênio com um metal, qual vai ser a característica desse metal? Vai ser que o NOx dele vai ser igual ou maior que mais 6, tudo bem? Então, se você pegar lá o metal com oxigênio, se o NOx desse cara for mais 6 ou maior que mais 6, vai ser um anidrido, tá bom? Só que o principal mesmo são quando ele está ligado a metais, tá? Por quê? Todos os ametais, quer dizer, todos menos alguns, né? Eu coloquei aqui todos, mas vai ter algumas exceções que a gente vai ver, tá? Vou até botar aqui, todos menos alguns. A maioria esmagadora dos ametais, tá bom, galera? Que estiver ligado com o anidrido, que estiver ligado ao oxigênio, vai formar o quê? Um anidrido, tá bom? Então, a gente vai ver, quando a gente fizer os exercícios, galera, daqui a pouquinho, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de enxergar, tá bom? A carga, o NOx do oxigênio aqui é menos 2, padrãozão, e não tem exceção, tá? Isso aqui é bem legal que não tem exceção, beleza? Aí a característica, como eu falei, se você pegar um anidrido e misturar com água, vai formar um ácido, beleza? Depois a gente vai fazer essas reaçõezinhas bonitinhas no quadro. Mas na aula relativa à base e ácido, tá bom? Galera, dúvida quanto a anidrido, é só isso mesmo, tá? Eu tô só classificando o que tá aqui, tá? Não vou aprofundar muito mais do que isso, tá bom? Alguma dúvida em relação a anidrido? Alguma? Entenderam? Tudo certo? Beleza, Carlos, Ana, beleza, Ítalo, show. Seguindo. Agora são os duplos ou salinos. Aí, no caso, não tem nenhum nome que se sobrepõe, tá? Pode ser duplo ou salino mesmo, tá? Vamos lá. Se tiver, vamos para as características dele. Se tiver ligado, o oxigênio estiver ligado com o metal, aí o NOx dele for mais 8 terços. Caramba, João, mais 8 terços? Pode acontecer isso. Se tiver a carga igual a mais 8 terços, ele vai ser um óxido duplo ou salino, tá? Não tem, mais uma vez, ametais. Não tem nenhum ametal que ligado ao oxigênio vai formar um óxido duplo ou salino, tá? A carga do oxigênio é menos 2, não tem exceção. E esses são alguns exemplos, são os principais, na verdade, tá? É o Pb3O4, tá? E o F3O4, tá bom? Porque se você for fazer a conta, rapidinho, eu vou parar, eu vou voltar aqui, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, galera, rapidinho. Vou botar esses dois, deixa eu só, fiquem de olho aí rapidinho que eu vou botar aqui no quadro. Só pra gente mostrar, só mostrar pra vocês na prática esse NOx maluco aí de mais 8 terços. Pergunta, vocês conseguem... Calma aí, deixa eu botar aqui. Vocês estão enxergando o quadro razoavelmente bem? Dá pra, ou vocês querem que aproxime? Dá pra ver, Dá pra ver, né? Então, só pra gente fazer o cálculo aqui do... Aqui, peraí. Rapidinho. Aqui, ó. Pb3O4, tá? Beleza? Então vamos fazer o cálculo aqui. Lembra como é que a gente calcula o NOx, né? A gente vai olhar para os caras, vamos ver o Pb, aí lembra daquela ordem de
Ô, Jesus, esqueci o nome da palavra. Você tem que botar a ordem primeiro do NOx. Hierarquia não, mas é a ordem de prioridade. Prioridade, lembrei. Ordem de prioridade do NOx. O PB, nossa primeira prioridade. Ele não é da família 1, não é da família 2. Deixa eu até, porque eu não lembro de cabeça. Vamos voltar aqui. Ele não é da família 1, ele não é da família 2, ele não é o AG, que é mais 1, ele não é o AG, que é prata, né? Ele não é o ZN, que é o zinco, ele não é o cádmio, o CD, que é o cádmio, que é mais 2, ele não é o AL, que é mais 3, e o bismuto, que é o BI, que é mais 3. Então ele não está na nossa prioridade, tá? Depois estou falando bem rápido assim, só pra gente não perder tempo. Qualquer coisa vocês podem olhar lá na... que eu passei para vocês também, tá? A tabelinha com a regra de prioridade, tá bom? Então é o seguinte, beleza. O PB, ele não é a nossa prioridade aqui. Então, o oxigênio, a carga dele vai ser menos 2, tá bom? E o PB vai ser o meu X, tá? Então vamos calcular esse NOx. Vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. 3x, tudo bem? Por quê? PB 3, então é a quantidade do cara vezes a carga, 3x, tudo bem? Mais, vamos botar aqui, ó, 4. Deixa eu fazer o seguinte, vou botar a carga na frente só para não ter que fazer colchete. Menos 2 vezes 4, tá? Que é a carga vezes a quantidade. A ordem aqui não importa, tá, galera? Igual a 0, tá? Já que essa molécula aqui, ela é neutra, não tem carga nenhuma. Esse menos 2 fui eu que botei agora, fazendo o cálculo. Então, fazendo essa conta aqui, como é que vai dar? 3x, aqui vai dar menos 8 igual a 0. Passa para o outro lado, vai ficar o quê? 3x igual a 8. X igual a mais 8, deixa eu botar no mais aqui, mais 8 terços, tá? É só mostrando na prática que se você fizer o cálculo do NOx, e o mesmo vai ser para o Fe3O4, tá? Fe3O4. Se você fizer essa conta aqui do NOx, fazer aqui rapidinho, fazer bem rápido, tá? O Fe também não é a nossa prioridade, tá? Ele não tem NOx fixo, então o oxigênio vai ser menos 2, esse cara vai ser X. Então, vamos lá, 3x mais menos 2 vezes 4 igual a 0. 3x menos 8 igual a 0. Aí vai dar o quê? X igual a mais 8 terços, tá? Só que esses dois são os mais comuns, tá? Dos duplos ou salinos. Por quê? Tá? Só porque eles são mais comuns mesmo. Mas é só para mostrar para vocês de onde é que saiu esse NOx maluco, tá? Mais 8 terços. Ele existe, tá? Se tiver uma outra estrutura que você chega ao NOx mais 8 terços, ele vai ser o quê? Um óxido tipo duplo ou salino. Tudo bem, galera? Deu para entender? Só mesmo para demonstrar. Só demonstrei como é que chegou nesse mais 8 terços. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu fechar aqui. Galera? Deu para entender sim. Ítalo sim, Ana sim, Carlos sim. Beleza, show de bola. Então deixa eu voltar, vamos voltar para a tabelinha. Vamos voltar para a tabelinha. Então, beleza. Compartilhar. Beleza. Vocês estão vendo aqui, não estão? Estão conseguindo ver? Aqui o Word. Estão conseguindo ver de boa? Beleza. Show. Então vamos voltar lá. Então, esses foram os duplos salinos, tá? Sim. Então, ficou alguma dúvida em relação aos duplos ou salinos? É isso aí. Carga com metal mais 8 terços. Não tem a metal, né? Não tem nenhum exemplo com a metal. A carga do oxigênio é menos 2, não tem exceção. E algumas características são os mais comuns, são esses dois aqui, tá bom? O PB3O4, beleza? Beleza, beleza, tudo certo? Certo, galera, pode prosseguir? Beleza, pode. Show, show, beleza. Voltemos. Agora vamos para os óxidos neutros, tá?
Esses eu acho que são os mais tranquilos, tá? Vamos lá, primeiro, por quê? Não tem nenhum caso com metal, tá? Não vai ter nenhum metal junto com o neutro. Aí lembra que eu falei aqui no anidrido? Eu tinha colocado todos, né? Todos os ametais, mas é todos menos alguns. Por quê? Que vão ter esses 4 carinhas aqui, tá bom? Que eu até botei aqui um asterisco aqui. São os 4 tipos de óxidos neutros que existem. Só existem esses 4, tá? Que é a água, né, o H2O, o NO, que é o monóxido de nitrogênio, o CO, que é o monóxido de carbono, e o N2O, que é o monóxido de hidrogênio, tá? Aí, só que se vocês vão ver em alguns lugares, alguns livros, alguns professores, que eles vão excluir a água, tá? Porque, tipo assim, a água... isso aqui é relativo aqui, a classificação é relativa à reatividade com a água. Então, tipo assim, água não reage com água, tá? Então, mas tipo assim, eu gosto de botar a água. Por quê? Porque ela é um óxido. Aqui, ó. Não é o óxido, ó. O que eu falei pra vocês. São 2 caras. É o oxigênio ligado com outro cara que não seja o flúor. Então, cara, a água ela é neutra. Tipo, por mais que... Não, aqui, que nem eu coloquei aqui, a característica dela. É não reagir com a água. Aí é meio redundante falar que a água não reage com a água. Mas é só mesmo para lembrar para vocês que a água é um óxido. A água tá aqui, tá? A água é um óxido. E ela é um óxido neutro, tá bom? Aí, João, como é que tem uma frasezinha bem imbecilzinha, mas que ajuda muito a gente a ter... a gente gravar, tá? Que é a água no convite. Água no convite, João? Como assim? Ó, vem aqui comigo, ó. A água... Opa! A água no convite aqui, ó. N2O parece um 20. Então é com água no convite. Se liga. Água no convite. Convite. Água no convite. Cara, sensacional essa, tá? Aí se vocês... Foi uma maneira que meu professor me ensinou isso há 10 anos atrás. E, pô, até hoje eu acho sensacional, tá? Pra usar, nunca mais esqueci. Então, só tem essas quatro moléculas que são dos óxidos neutros. Então, tirando essas quatro moléculas, todos os outros que tiverem com ametais serão o quê? Ácidos ou anidridos. Beleza, galera? Então, ficou claro a questão dos óxidos neutros, essas 4 moléculas em relação aos anidridos, que são, né, tirando esses 4 caras, o resto são todos com ametais, são anidridos. Ficou claro? Deu para entender de boa? Ah, Vitor, meu professor ensinou... Pô, não, essa aí é essa fórmula mágica, cara. Essa forma, pô, do água no convite, tá? E essa questão da água também, tá? Porque alguns professores, alguns livros não vão colocar a água como um óxido neutro, porque a definição de um óxido neutro é que a reatividade dela com a água. Então você reagir água com água, obviamente não vai dar nada. Mas só para você não esquecer que a água, ela é um óxido, beleza? Então, Ana, primeira vez que você viu isso. Mas ficou claro então, galera, essa parte dos óxidos neutros? Água com água não vai acontecer nada. Você vai adicionar água, mas é só mesmo para você lembrar, tá? Que a água é um óxido e ela é um óxido neutro, beleza? Show de bola, pode seguir, de boa. Beleza. Ana, Ítalo e Carlos. Carlos, tudo certo? Beleza, então vamos que vamos. Tá acabando já. Peróxidos. Esse aqui vocês têm que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque eles podem pegar vocês. Por quê? Qual é a característica em relação ao metal, tá? Metal. Ele vai ser da família 1 ou família 2, tá? Então vai ter o NOx mais 1, NOx mais 2, mas tem que ser necessariamente da família 1 ou 2. Aqui em cima não, tá? É mais 1 ou mais 2, que evidentemente vai entrar na família 1 e família 2, mas existem outros caras que não são da família 1 nem da família 2, que tem NOx mais 1 e mais 2. Por isso que eu quis explicar a diferença, tá? Aqui no óxido básico é mais 1 ou mais 2 para qualquer um que apresente mais 1 ou mais 2. Aqui no peróxido, tanto o peróxido quanto o superóxido, já adiantando, vai ser família 1 ou família 2. Ou seja, vai ser novamente NOx mais 1 ou mais 2, mas precisa ser, no caso do peróxido e do superóxido, necessariamente da família 1 ou família 2, tudo bem? A relação com os ametais não tem, tá? Não vai ter nenhum ametal, beleza? Nem pro peróxido nem superóxido. Aí qual é a diferença? Caramba, desculpa.
vai ser em relação ao NOx do oxigênio. Por quê? No peróxido, o NOx do oxigênio vai ser menos 1 e no superóxido vai ser menos 0,5, tá bom? A exceção, tá? Por que eu botei aqui a exceção? H2O2. Lembra, para vocês lembrarem. Você vai falar, João, mas o H tá na família 1. Lembrem que o hidrogênio é o diferentão. Lembrem que o hidrogênio, ele tá alocado ali na família 1, mas ele não pertence à família 1. Mesma coisa. O hidrogênio não é metal, não é ametal, não tem família. O hidrogênio é o hidrogênio, tá? Então é só para deixar claro que ele é uma exceção, apesar de teoricamente, ele estar na família 1. Tudo bem, galera? Aí o que é isso aqui, João? Essa característica. Aqui é a fórmula geral do peróxido e do superóxido, tá bom? Então aqui, ó, que nem eu botei aqui embaixo, tá? O MO2, o que é esse MO2? O M é o metal, tá? Independente seja da família 1 ou da família 2. E você vai ter o O2, né, oxigênio com 2 átomos de oxigênio, né? E no superóxido, o óxido com 4, com o oxigênio com 4 átomos de oxigênio, tá bom? A diferença entre o peróxido e o superóxido vai ser justamente o quê? Na carga do oxigênio, tá bom, galera? Ficou claro, galera? Agora eu vou fazer os exemplos no quadro para fixar. Mas deu para entender a questão do peróxido e do superóxido? Você tem que botar o quê? Tem que ser um metal da família 1 ou família 2, tá? E a diferença entre eles é que o peróxido, o oxigênio, vai ser a carga menos 1. Toma muito cuidado, que você pode confundir isso aqui muito fácil, tá? Com família 1, família 2, pode confundir muito fácil com o óxido básico, tá? Que o NOx é mais 1 ou mais 2 do metal. Aí você tem que ver o NOx do oxigênio. Que lembra que família 1 ou família 2, na nossa prioridade do NOx, ele está na frente do oxigênio. Então, o oxigênio é que vai ser o nosso X. Eu vou fazer uns exemplos aqui no 4 para ficar bem claro, tá bom? Mas, no geral, deu para entender, galera, o que são os peróxidos e os superóxidos? No geral, tá? Deu para entender? Ítalo, sim. Beleza, Carlos sim, Ana, ok. Então, beleza. Galera, eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Aí, aquilo que eu falei agora. A partir de agora, se vocês quiserem, fiquem com a tabela para vocês, que eu vou precisar usar o quadro agora, tá? Então, se vocês quiserem ficar com a tabelinha aí do lado para vocês ficarem consultando, pode ficar de boa, tá? Então, deixa só eu aproximar de novo o quadro. Opa! Deixa eu só aproveitar para aproximar mais o quadro. Vou apagar aqui rapidinho. Então, rapidinho. Vamos começar pelos óxidos e pelo superóxido aqui. Aqui. Deixa me pegar. Tá. Por exemplo, ó. Li2O2, tá? Deixa me colocar aqui. Na tabela periódica. Tá? A Li2O2. Vamos lá. O Li, galera. O Li, ele é da família 1, tá? Então, ó, na nossa regrinha do NOx, família 1, ele é prioridade sobre o oxigênio. Então, tu olha que ali, O2 e o oxigênio menos 2. Opa, pera. Por isso que eu sempre falo. Olha para ver se o outro cara tem prioridade sobre o oxigênio. Nesse caso, tem. Então, o Li aqui vai ser o quê? Mais 1. Tudo bem, galera? Lembram disso? Ficou claro por que eu tô chamando o Li de mais 1 e o O de X? Tudo certo? Com relação a isso? Ítalo, sim. Ana e Carlos. Sim. Sim, beleza. Então, vamos calculando isso aqui, como é que vai ficar? 2 vezes 1, né? Aqui desse lado, mais
x vezes 2 igual a 0. Então vai dar 2 mais 2x igual a 0. Passa para o outro lado, vai ficar 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Opa! Olha o NOx do oxigênio aqui, menos 1. Opa, desculpa. Olha o NOx do oxigênio aqui, menos 1. Então, se o NOx do oxigênio é menos 1, esse cara é um peróxido. Peróxido. Beleza? É isso. Na prática, oxigênio, NOx menos 1, ele é um peróxido. Tudo bem, galera? Só para demonstrar, tá? Ficou claro? Tranquilo? Galera, deixa eu ver se é o meu chat que tá dizendo. Tranquilo, beleza. Carlos, tranquilo, beleza. Agora vamos pegar um superóxido. Vai ser o mesmo esquema. Deixa eu pegar aqui um exemplo de superóxido. Aqui, ó. K2O4. Tá? Vamos lá, mesma coisa. Ah, João, oxigênio é menos 2. Calma, olha quem tá com ele. O K, o potássio, tá? Eita, eu falei besteira antes, tá, galera? Que o potássio é da família 1, tá? Eu tinha falado que era da família 2, mas é da família 1, tá? Então vamos lá, de novo. Então, família 1, tá? Só pra me corrigir. Óbvio que é da família 1. Então, ó, o K, que é o potássio da família 1, beleza? Então é o seguinte, então, já que ele é da família 1, na nossa ordem de prioridade, o NOx dele é mais 1, ok? E ele é prioridade sobre o oxigênio, tá? Para você não sair marcando o menos 2 direto, tá? Então, o oxigênio aqui vai ser o meu X, beleza? Então, fazendo essa conta, como é que vai dar? Vai dar mais 1 vezes 2 mais X vezes 4 igual a 0. Então, vai dar 2 mais 4x igual a 0. 4x igual a menos 2. X igual a menos 2 sobre 4, que isso aqui é igual a menos meio. Opa! NOx do oxigênio, menos meio. Ou seja, esse cara é um super óxido. Ok? Então tem que tomar cuidado com relação ao NOx, beleza? É isso, galera. É só você ver, só você investigar. Não sair botando o menos 2 no oxigênio direto. É ver com quem ele tá. Pô, esse cara, ele é família 1, família 2. Ele é um daqueles elementos que eu marquei para vocês. O Ag, que é mais 1. O CD, que é o cádmio. O zinco é mais 2. O Al e o bismuto são mais 3. Se não, aí tudo bem. O oxigênio é menos 2. Mas sempre tomem cuidado para você não sair marcando menos 2 no oxigênio. Ver com quem que ele tá ligado. Beleza? Show de bola? Só mesmo isso. Tá bom? Tranquilo? Pode seguir? Já tem 10 minutinhos, um pouquinho mais. Pode seguir, galera? Tudo certo? Ana, beleza? Ítalo e Carlos. Carlos, beleza? Ítalo. Beleza. Ah, a Gabi voltou. Show. Aí, beleza. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Aqui que eu tenho uns exemplos só pra gente exercitar, beleza? Aí, galera, vou fazer até o seguinte. Eu sei que vocês estão fazendo exercícios com a professora Andréia, só que o que eu tenho notado, eu vou colocar, eu mesmo vou fazer uma lista de exercícios com exercícios muito simples. Tipo assim, exercício de fixação mesmo. Não é exercício modelo Enem, modelo ERJ, é exercício de bobinho, é definição, é exercício de definição, de cálculozinho. Tudo que eu tenho dado aqui, exercícios simples. Porque não adianta, assim, você precisa saber o básico, vou dar exemplos básicos, exercícios básicos, e a partir do exemplo básico, se você tiver dominado os exercícios básicos, aí a gente começa a dialogar melhor questões de vestibular, beleza, galera? Eu vou montar mesmo, são questões bem de teoria, execução de teoria, tá? Isso não são questões de vestibular, de Enem, de UERJ, tá? Mas é bom que vocês saibam fazer o básico para vocês poderem, né, ir para um nível maior. Tá bom? Beleza? Pode ser?
Aí, obviamente, eu não vou ficar em cima de vocês, tá? Vocês fazem se vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar ou procurar a professora Andréia, tá bom? Mas só mesmo para vocês terem um básico, porque eu tô vendo na apostila, até tem alguns, mas são muito poucos. A maioria já é tudo questão de vestibular, né? Então, assim, eu acho que falta um pouquinho, assim, de vocês terem exercícios bobinhos para vocês conseguirem colocar a teoria na prática. Tá? Sair da teoria e fazer o exercíciozinho básico da prática, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui alguns exemplos, tá? Tá. Esse aqui a gente já fez, mas enfim, vou fazer de novo para fixar. Então vamos lá. Fe2O3 SO3, beleza, K2O. Vou fazer esses 3 primeiros, tá? Seguinte, aí o que a gente vai fazer primeiro, galera? A gente já sabe que eles são óxidos, né? Porque são 2 caras, um é o oxigênio e o outro é um outro cara que não seja o flúor. Aqui é Fe, tá? Fe que é o ferro, tá bom? SO3, tá? S enxofre, O oxigênio. E K2O. K é o potássio e oxigênio, obviamente, né? Então, beleza. Então, o que a gente tem que fazer é analisar, tá? Primeira coisa, esse cara aqui, ele é um metal, tá? Desculpa, ele é um metal, ferro é metal. Se você olhar na tabela, pode olhar sempre que você quiser, ele é um metal, tá? Então, beleza, metal, então não dá pra gente cortar muita coisa. Vamos ver os NOx, tá bom? Lembra, vamos dar uma olhada. Ferro, se você olhar na tabela periódica, ele não é da família 1, ele não é da família 2, ele não é o Ag, que tem NOx mais 1, ele não é o Zn ou o Cd, que tem NOx mais 2, ele não é o Al, ele não é o Bi, que tem NOx mais 3, tá bom? Então, se ele não é da nossa primeira prioridade, vou chamar ele de X. Aí sim, chamar o oxigênio de menos 2. Então vamos calcular esse cara aqui. Então vai dar 2x, vou fazer direto, tá? Menos 2 vezes 3, igual a 0, tá? Fazendo essa conta aqui, vai dar o quê? 2x menos 6, F2O3 mesmo? É isso mesmo, tá certo, beleza. Igual a 0, tá? Vou puxar aqui pra cima, vai dar o quê? 2x igual a mais 6, x igual a mais 3, ok? Beleza? X igual a mais 3. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, não tem problema não. Vamos lá. Lembra que a gente encontrou o NOx mais 3, né? Então, pera aí, vou compartilhar... vamos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês de novo. Não é aqui. Tela inteira. Ok, compartilhar. Aqui, ó, estão vendo, né? Aí vamos lá, NOx mais 3. NOx mais 3 é o quê? É um anfótero. Ele não é o bismuto, que é a exceção. Logo, quando eu tenho um metal com NOx mais 3, que não é o bismuto, ele vai ser um anfótero. Então, esse cara aqui, que a gente acabou de ver. Deixa eu botar aqui. Esse cara aqui que a gente acabou de ver é um anfótero. Ok, galera? É assim que a gente analisa para ver, só para classificar os óxidos, tá? Como eu falei para vocês, não vai ter questão, tá? Do Enem, do vestibular, da UERJ, classifique os óxidos. Mas às vezes é importante você saber qual é a função desse cara, entendeu? Então é importante a gente saber mais ou menos. Então por isso que eu não vou aprofundar, vai ficar nesse nível mesmo, tá bom? Alguma dúvida, galera, com relação a esse cara aqui? O Fe2O3? Tranquilo? Beleza? Galeres, não sei se o meu chat parou, vamos ver. Eita. Beleza, né? Tá todo mundo falando tranquilo. Tranquilo, né? Fazer isso aqui rapidinho, SO3, tá? Vamos lá, SO3, ó, a gente vai ver, se vocês forem na tabela periódica, o S, que é o enxofre, ele é um ametal. Então, peraí, João, ametal? Então vamos olhar aqui na tabela. Ametal, tá? Se é um ametal, a gente só vai ter duas possibilidades. Ou ele vai ser um anidrido, ou ele vai ser um óxido neutro, tá? O SO3, ele não é o quê? Água no convite. Ele não é água no convite. Se ele não é água no convite, ele vai ser o quê? Um anidrido. Tudo bem? Por quê?
Porque o S é um ametal. Tudo bem, galera? Ficou claro ou não? Ou não entenderam? Ah, João, por que você... Anidrido. Por que você não fez o cálculo do NOx? Porque esse, na casa, eu não preciso. Por quê? Porque eu vi que... Por que eu fiz? Aqui eu tive que fazer. Porque o ferro, ele é um metal. Quando é um metal, cara, não dá pra gente deduzir direto. Quando é um metal, eu preciso calcular o NOx. Pra gente saber aonde que a gente tá metendo. A gente tá se metendo. Porque a gente viu, vocês viram aqui, ó. Não, assim, Ana, é um pouquinho chato. Exatamente, é só fazer exercício, entendeu? É só fazer exercício. Mas como eu falei, isso não vai cair tão direto para você calcular NOx e tal. Mas é bom você saber, entendeu? É bom você ter uma ideia. Por isso que eu vou ficar no raso, eu não vou aprofundar isso, entendeu? Então, ó. Ah, João, porque no metal você tem muitas variações. Ao metal você tem mais um, mais dois, é básico. Você tem mais três ou mais quatro, que é anfótero. Você tem até ó, maior ou igual a mais 6 é anidrido. Você tem mais 8 terços, que é duplo salino. Tem família 1, família 2. Agora, se é um ametal, você só tem duas possibilidades. Ou é anidrido, aqui ó. Ou é anidrido, ou é neutro. Então dá pra matar direto, quando você vê que é um ametal, beleza? Show de bola, galera? Deu pra entender por que o SO3 ele é um anidrido? Show, né? Gabi, Ana, Ítalo também, Carlos e Ana. Eu vou botar aqui pra vocês, tá? Eu vou mandar pra vocês. Até o final de semana eu vou mandar tudo, tá? A lista de exercícios, coisas, esses exercícios bobinhos e quais aulas que eu tô devendo, tá bom? Então vou fazer esse K2O pra fechar a aula de hoje, tá bom? Aqui, ó, vamos lá. Aí, ó, toma cuidado, vamos lá. K, família 1. Família 1. Então, opa, família 1, parou. O oxigênio pode não ser menos 2. Então, eu vou chamar o oxigênio de X e o K de mais 1, tá? Por quê? Primeiro que o K é um metal, tá? E o K é da família 1. Então, ele é a nossa prioridade do NOx, tá bom? Então, o K, ele é mais 1, porque ele é família 1, tá? Família 1, tá bom? Então, vamos calcular aqui. Vai dar o quê? Mais 1 vezes 2, ok? Mais... Aqui, quando não tem número nenhum, é porque aqui é um só, né? Mais 1 vezes x igual a 0. Vou puxar aqui para cima. Vai dar o quê? 2 mais x igual a 0. X igual a menos 2. Opa, peraí. Ué, o oxigênio deu menos 2, João. Ué, beleza então, cara. O oxigênio aqui o oxigênio é menos 2. É o padrãozão, tá? Se é o padrãozão, o oxigênio é menos 2, ele não vai ser aqueles casos específicos que a gente viu, de peróxido e superóxido, tá? Ah, tá bom, João, beleza. Menos 2 não é peróxido e superóxido, então ele vai ser o quê? Então vamos olhar aqui. Vamos olhar a nossa tabelinha aqui, ó. Se ele não é um caso específico aqui, ó, de peróxido nem de superóxido, onde o NOx do oxigênio é menos 1 e menos meio, então a gente vai olhar a regra geral. Ou seja, o K, nesse caso, o K ele é um metal, como a gente viu, da família 1, mas é um metal com carga mais 1. Então, se ele é um metal com carga mais 1 e o oxigênio mantém o menos 2, tá? E o oxigênio mantém o menos 2, então ele é um óxido básico. Tudo bem, galera? Esse cara aqui, ó, vou até puxar, tá cheio de seta aqui, mas vou puxar aqui, ó, é um óxido básico. Opa. Beleza? Deu para entender? Deu para entender por quê? Isso também é importante, que eu falei que podia confundir vocês. Você vai olhar, o K é família 1. Ah, se o K é família 1, então vai ser peróxido superóxido. Não, cuidado. Veja, confira se o oxigênio vai ter carga menos 1 ou menos meio. Se o oxigênio, mesmo com carga da família 1, o oxigênio continuar tendo NOx menos 2, normal, dá uma olhada lá. Vai ver que ele é um óxido básico, tá? Então, por isso que eu falei que o peróxido e o superóxido são muito tranquilos. Mas você pode se confundir, tudo bem? Tranquilo? Gabi, tudo bem? Ítalo, tudo bem? Carlos, Ana... Carlos e Ana... Ou eu tô esquecendo mais alguém? Ana, tranquilo. Carlos.
Tudo certo, galera? Beleza? Tudo certo? Beleza. Tranquilo. Então, galera, fechamos por hoje, tá? Ficou faltando só a questão da nomenclatura. Isso a gente vê na próxima aula, terça-feira, tá? Eu vou regravar essa aula, eu vou gravar a aula que ficou corrompida, vou mandar tudo até o final de semana, sem falta, e a lista de exercícios com exercícios desde lá do começo, tá? Não vai ser todos os assuntos, tá? Mas vou colocar alguns exercícios da maioria dos conteúdos, tá? Com exercícios bem básicos, até a aula de hoje, até a Nox. Aí depois vou atualizando, né? Vou fazendo novas listas, tá? Por favor, galera, não esqueçam de ver a aula extra, tá? Eu queria muito que a gente tivesse uma aula extra, porque pelo meu planejamento, eu queria ter mais uma aula até o dia 11 de outubro, beleza? Exato. Beleza? Então, porque exatamente, Ana, vocês precisam ter o básico, fazer os exercícios básicos, que aí você faz, assim, mas não achar que fazendo o exercício básico, você já vai estar pronto para o vestibular, tá? Mas você precisa do exercício básico para você chegar no exercício mais contextualizado, né? Um pouco mais cabeludo, beleza? Então, galera, vejam, não esqueçam de ver, precisa dessa aula extra até antes do dia 11 de outubro, tá bom? Aí vocês me passem, tá? Pode ser qualquer dia, tá? Qualquer horário. Eu ainda estou de bobeira, tá? Então, é isso aí. Deixa eu interromper aqui. Então, galera, ficou alguma dúvida em relação aos óxidos? Alguma pergunta, alguma crítica, alguma colocação? Tá de boa? Ítalo, tranquilo? Ítalo já foi, Gabi, Ana, Carlos também, Ana também, Gabi. Beleza, então, galera. Então, fechamos, galera. Valeu, até terça-feira. Não esqueça de ver a aula extra, tá? Bom final de semana, bons estudos para vocês, tá bom? E